Graça e paz. Eu quero pensar hoje, dar continuidade a falar sobre os personagens da Bíblia. Um dos dois personagens que me chama a atenção logo no começo da Bíblia são Caim e Abel. Eu quero pensar hoje sobre Caim e Abel, duas faces do ser. A história de Caim e Abel a gente conhece, sabe que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do paraíso, e logo depois nós tivemos o nascimento de Abel. E Abel, ele cresceu, e ele crescendo, um dia ele sentiu a vontade, o impulso no Senhor, a inspiração de fazer algo totalmente diferente de todo mundo. Ele levantou um culto ao Senhor. Ele pegou um animal, matou o animal, fez um altar, colocou o animal em cima daquele altar, queimou aquilo, subiu como cheiro suave, e ele ofertou então aquilo ao Senhor. E aquele foi o primeiro culto, o primeiro dízimo, a primeira oferta, foi o primeiro monte de coisa. E ali nós vemos que Deus respondeu com fogo, aquilo, sinal de que Deus ele se agradou, e ele gostou e se agradou, e permitiu então que Abel fosse aceito perante o Senhor. Isso levantou inveja no seu irmão mais velho, Caim. Caim, ele viu aquilo, ele olhou aquilo, Deus se agradou de Abel, e ele correu, pegou frutas, verduras que ele já tinha de dias, fruta velha, verdura velha, e fez uma oferta correndo, e ofertou ao Senhor, e aquilo ali, Deus não se agradou de alguma maneira, ele não viu a resposta que ele queria daquele assunto. Muitas vezes nós ofertamos ao Senhor e vem uma dúvida. Por que Deus abençoou aquele camarada e não me abençoou? A qualidade, eu acredito que não era exatamente da oferta, apesar de que a oferta de Abel tinha a qualidade espiritual de ser um molde sobre o futuro que iria acontecer ainda um dia, que era o sacrifício de Cristo. Aquele animal que ele pegou, ofertou ao Senhor, significava Jesus. Então a qualidade do que ele fez é enorme. Mas o Caim, ele fez uma oferta também. Ele ofertou ao Senhor, e ele ofertando ao Senhor, acontece que o Senhor não respondeu da mesma maneira que respondeu para Abel. A resposta para Abel foi algo diferente, anormal, foi espetacular. E ali nós vemos que subiu então os ciúmes em Caim. Caim e Abel. Apesar de reais, os personagens da Bíblia, além de serem exemplos para nós, alguns sendo bons e outros nem tanto, todos eles, ou alguns, tipificam a todos nós. Nós temos um pouco de Moisés em nós temos um pouco de Davi em nós temos um pouco daqueles que erraram em nós. Nós temos uma dualidade morando dentro do ser. É como se nós fôssemos duas pessoas. Existe uma lenda bastante interessante que beira a ser uma história infantil, é a lenda do lobo bom e a lenda que é a lenda do lobo bom e do lobo mau, aonde a gente vê que um garotinho estava conversando com um velho índio, e ele conversando com um velho índio, o índio ele começou a contar que havia uma briga, uma luta entre dois lobos. Um lobo era bom e o outro lobo era mau. Então um lobo era pacífico e o outro era violento. E aí ele diz que nós temos o lobo bom e o lobo mau morando dentro de nós.
os dois lobos estão brigando dentro de nós. E isso tem reflexos na psicologia. Nós temos dentro de nós dois lobos brigando. Um é bom e outro é mau. E ali o garotinho perguntou ao índio: índio, quem vence nessa batalha entre o lobo bom e o lobo mau? E ali ele acabou falando: vence o lobo que você mais alimentar. Isso é interessante. Temos dentro de nós uma dualidade. E nós muitas vezes não pensamos nisso, mas nós temos morando dentro de nós um Caim e um Abel. Eu tenho dentro de mim um Caim e eu tenho um Abel também. Esse fato sobre a dualidade do ser, as duas faces do ser, isso não é novo. Nós temos um livro bastante conhecido do Robert Louis Stevenson, que se chama O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é conhecido mundialmente, virou seriado de TV, virou um monte de filmes, foi escrito, reescrito no mundo inteiro, saiu um monte de obras a partir dele, aonde nós entendemos no livro, ele nos conta que o Dr. Jekyll, ele tomava uma droga, e ele tomando uma droga, ele virava um monstro. Ele queria mostrar que havia mais de uma personalidade dentro do ser, e ele queria mostrar que havia um homem mau morando dentro de nós, e que era a gente mesmo. E ali no livro, que tem uma base profunda na Bíblia, impressionante, nós vemos que ele acabou fazendo com que o Mr. Hyde, que era a parte ruim, era o monstro, que no livro se tornou um assassino, nós vemos que o Dr. Jekyll foi perdendo o controle e o Mr. Hyde foi aparecendo e o negócio não acabou muito bem. Nós temos, apesar de que esta é uma historinha simbólica, a dos lobos, nós temos em nós, os dois lobos são as nossas emoções, positivas e negativas. Essas nossas emoções são causadas pela nossa forma de pensar. Portanto, o lobo que alimentamos é uma escolha nossa. Se está aparecendo um pecado em mim, é porque este pecado em mim sou eu. Isto é de assustar, até a hora que nós olhamos para nós e nós não acreditamos que existe isto dentro de mim. Não acreditamos que a gente manifesta este ou aquele tipo de problema. E a gente nota, olhando para dentro de nós, que nós temos uma luta, uma guerra civil dentro das nossas entranhas. Dentro de nós tem uma guerra civil que está a pleno vapor. De um lado nós temos o lobo mau, o lobo bom tentando matar o lobo mau. Nós temos de um lado o Dr. Jekyll matar o Hyde tentando matar o Jekyll. Nós temos, biblicamente falando, o Caim que quer matar o Abel tentando se defender do Caim. Isso é interessante. Há algo muito interessante na psicologia que fala sobre a psicologia do irmão. A fraternidade, que nós entendemos como a vida em paz, em comunhão, ela não é unificar diferenças, é diferenciar diferenças. Comunhão não é, vou falar de novo diferente, comunhão não é unificar diferenças, mas diferenciar semelhanças. Comunhão não é fazer igual todos os seres diferentes. Entretanto, entender as diferenças entre os semelhantes. Isso é interessante. A fraternidade ou comunhão, a gente nota que é uma experiência inquietante, desafiadora e começa com o irmão.
Quando nós pensamos no irmão, nós acabamos pensando sobre o campo do outro. Lembra alguém que tem um sítio e o outro, a pessoa ao lado que tem um sítio também. E quando nós pensamos no irmão, a gente lembra do campo do outro. A gente imagina que o campo do outro, ele é vasto, ele é cheio, ele prospera. O campo do outro, o terreno do outro é cheio de bênçãos e dá tudo certo para ele. Para mim parece que nada dá certo, mas para ele parece que dá certo. É um campo, o campo do outro é um campo cheio de prazeres, de coisas boas, mas é um campo também cheio de dores. Quando nós observamos as diferenças, a psicologia do irmão, né? O pensamento, a psique, como é que funciona a minha mentalidade junto ao meu irmão, e nós temos irmãos na carne, irmão carnal, irmão de pai e mãe, mas nós temos os irmãos da igreja. E aí a gente pensa que o campo do outro é melhor. O campo do outro é melhor, a casa dele é melhor do que a minha, sei lá, o carro dele é melhor, a esposa dele é melhor, o marido é melhor, os filhos parecem ser melhor, parece que o que é do outro tudo é melhor. Esse é um ponto de vista interessante, mas é pessoal. Quanto do ponto de vista coletivo, as possibilidades do arquétipo fraterno são imensas. A gente pensa na fraternidade, na comunhão, a gente pensa de um lado positivo, solidariedade, ajudar o próximo, o companheirismo, a amizade, nós pensamos em associações, pactos bons entre as pessoas, a cooperação, a ajuda mútua, o entendimento, a lealdade, a aceitação, aonde eu vou, as pessoas me aceitam, a gente aceita o novato que está chegando, a gente quer tudo isso, é um lado bom, com uma convivência com o irmão, que é um lado bom, mas também nós temos um outro lado, nós temos também grandes feridas, muitas vezes o contato com o irmão causa rivalidade, são rivais, estão se opondo a alguma coisa. A gente enxerga o nosso companheiro, que muitas vezes está próximo da gente, como um rival. A gente enxerga o irmão natural, o irmão na igreja, como uma pessoa rival nossa. Nós enxergamos muitas vezes a inveja da minha parte, da parte do outro, hostilidade, irmãos se tratando, as pessoas se tratando mal uma com a outra, autoritarismo, quem manda aqui sou eu. Quando a pessoa vem para mim dizendo quem manda sou eu, é porque a pessoa, tenho no meu entendimento, que a pessoa não está mandando mais nada. Não está mandando nada. Se está gritando quem manda sou eu, quem manda, manda e não fica falando que manda. Quem manda, manda. A gente sabe, quem tem autoridade tem. E acabou. Nós vemos no trato dos irmãos, das pessoas, grandes feridas, guerras, verdadeiras guerras civis acontecendo entre um e outro. Nós vemos a intolerância, eu não aceito o seu problema, eu não aceito o seu pecado, eu não te aceito, o preconceito, este é branco, este é preto, este é cor-de-rosa, este é amarelo, este é não sei quem, preconceito, algo que já é um conceito anterior ao conceito, é um pré-conceito. A gente vê que a pessoa ela tem um conceito muitas vezes sem conhecer a pessoa. Eu não gosto de fulano. Mas você conhece fulano? Não, eu não conheço, mas eu não gosto dele. Eu não o conheço, mas também não gosto. É a mesma coisa. Eu nunca comi macarrão com almôndega na minha vida, mas eu não gosto. Mas você já comeu macarrão com almôndega? Não, eu nunca comi, mas eu não gosto. Como é que você não gosta se você nunca comeu? É um preconceito. Falando sobre essas coisas, a gente vê que essas coisas acontecem principalmente no que tange ao arquétipo
fraterno, a ideia fraterna entre irmãos, né? A ideia entre irmãos. A nossa tradição mitológica, cultural, inicia-se com uma história de disputa, rivalidade e ciúmes enorme, que é a história do fratricídio que levou ao exílio, a história de Caim e Abel. Fratricídio, o irmão matando o outro, e um morreu e o outro foi para o exílio, perdeu a família, a casa, o que ele tinha, perdeu o irmão que ele matou, os pais, e foi embora. O Caim perdeu tudo. Ele perdeu tudo. O Abel perdeu a vida e o Caim perdeu o que ele tinha, foi expulso da sua terra. Você vê uma rivalidade tremenda. E a gente nota, pensando em Caim e Abel, como que o assunto dízimo e oferta é grave. Já no primeiro dízimo da história, já morreu alguém. A gente vê que no primeiro dízimo, entre aspas, do Novo Testamento, também morreu alguém. Isso é interessantíssimo. Nós vemos que muitas vezes o trato entre pessoas causam feridas profundas. A gente olha sobre a história de Caim e Abel e a gente nota que as relações de irmandade, elas podem tomar um lugar de horror, morte e de impossibilidade. As emoções da inveja e do ciúme sempre são corrosivas e patologizadas. Há patologias, elas estão escondidas nessa história de um modo paradigmático. É interessante que a gente nota que a inveja de um irmão com o outro, a gente nota os ciúmes. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não a minha? A inveja, por que que ele aceite ou não? Eu queria ser aceito, não ele. E a inveja, a gente sabe o que é. Inveja é querer o que é do outro. Mas não é só. Inveja não é só querer o que é do outro. Eu quero o que é do outro, mas eu quero que ele fique sem nada. Isto é inveja. A inveja é algo terrível. Inveja, ciúmes. Isso sempre é igual a gente nota, igual aquelas químicas corrosivas, vai corroendo a pessoa por dentro. A pessoa não consegue esquecer, ela não consegue perdoar, e vai criando rancor com o irmão. Eu não conheço o irmão, mas eu não gosto dele. Você não conhece ele, não gosta dele, gente? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de macarrão. Nunca comeu e não sabe o que é? É bom o macarrão. Aquele irmão é legal. Tenta conviver com ele. Não quer saber. Essas coisas todas, elas mexem com as nossas emoções, mexem com o nosso ser. E é difícil entender quão profundamente essas feridas causam sombras dentro de nós. É difícil entender. Apesar de capturarem a nossa alma, às vezes de modo muito semelhante, e nós podemos confundir inveja e ciúmes, que são emoções diferentes, mas nós podemos confundir uma com a outra. É com o irmão que nós aprendemos a dividir e compartilhar. E nós precisamos aprender mesmo. Eu preciso aprender com o meu irmão, com o outro, com o próximo, a dividir e compartilhar. Com o irmão que nós aprendemos horizontalidade nas relações. A gente pensar no vertical e no horizontal. Vertical, eu embaixo, Deus em cima. Horizontal, eu do lado e o meu irmão do meu lado. Nós precisamos entender esta horizontalidade nas relações interpessoais. O irmão é a base arquetípica para a construção do outro. O irmão fraterno, o irmão de pai e mãe, ele é a minha base para que eu possa
compreender o outro. E por isso que a gente nota que na convivência, o irmão e a irmã, as irmãs, os irmãos, muitas vezes eles estão se matando, estão saindo na porrada um com o outro, daqui a pouco estão abraçados, se beijando, e daqui a pouco estão discutindo um com o outro, e estão disputando palmo a palmo, aquele pedaço de bolo, eles estão saindo na porrada por causa essa roupa é minha, esse sapato não é seu, o batom é meu, não é seu, você está usando meu perfume, você está usando a minha pasta de dente, estão saindo na porrada por mixaria, por nada. Mas são relações que a gente vai compreendendo. É com o irmão que nós aprendemos a dividir e compartilhar. É onde nós aprendemos viver de uma maneira horizontal, de uma maneira na qual eu estou enxergando quem está do meu lado, o meu próximo. Isso é interessante. A convivência da construção do outro é para a nossa recriação. Recriação é criar de novo, a recriação de uma ideia e de um sentido de comunidade dentro das nossas novas ordens que agora elas estão correndo dentro de nós. Nós agora precisamos aprender a conviver com o irmão, e conviver com o irmão não é fácil, ninguém diz que é fácil. A gente chega na igreja, são novos irmãos, a família cresce de uma forma exponencial. E a família está crescendo, está arrebentando de gente para todo lado, cada dia está crescendo mais, e eu não posso dizer que eu amo todo mundo, não. Eu posso dizer que eu amo os que eu conheço. Os que eu não conheço, eu não amo. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Para isso a gente vai devagarzinho, com calma, conhecendo as pessoas e amando as pessoas, ou não. Que pode ser que eu não goste da pessoa, pode ser que a pessoa é meu irmão ou minha irmã e eu nunca vou com a cara dele, e é normal, é a coisa mais normal do mundo. Nós entendemos que dentro de nós tem todas estas dualidades. Nós temos duas pessoas morando dentro de nós. Uma é boa e a outra é má. Uma é extremamente boa e a outra é extremamente má. Quando nós observamos em hebraico o que significa o nome Caim, ele tem a ideia de lança, ele tem a ideia de fogo. Caim, ele tem uma ideia que nos lembra uma lança e nos lembra também fogo. E Abel é mais claro. A palavra, o nome Abel, ele tem em hebraico o significado de alma. Então nós temos aqui, dentro dessa história bíblica e correndo dentro de nós, o Caim que matou Abel, o fogo que matou a alma, a lança que está matando a alma, o pecador que matou o santo, o Caim pecador e assassino, e o Abel santo, religioso, ofertante ao Senhor, são dois irmãos. E esses dois irmãos, Caim pecador e Abel santo, moram dentro de mim. É aquele negócio que muitas vezes a gente fala e é duro de se ouvir a respeito da mulher, mas é um ditado que tem aí no mundo aí e é corretíssimo, é duro, me perdoe, mas é correto. Dentro de toda mulher tem uma prostituta e tem uma santa. E é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Dentro de todo homem tem um Caim e tem um Abel. Dentro de todos nós temos um velho homem e um novo homem, quem aceitou Cristo. Nós temos dentro de nós um velho Adão e um novo Adão. O velho Adão é o Adão do pecado. O novo Adão é Cristo habitando em nós agora pela fé. O velho Adão e o novo Adão. Falar de Caim e Abel
é falar desses dois seres que moram dentro de nós. Falar de Caim e Abel é falar do novo Adão e do velho Adão que moram dentro de mim. Eu tenho uma velha criatura morando dentro de mim que não quer se converter de maneira nenhuma. Mas eu tenho agora uma nova criatura que quer buscar a presença do Senhor. E está morando dentro de mim. Dentro de mim tem o pecado morando dentro de mim, mas agora tem dentro de mim a raiz da santidade. O Espírito Santo já tocou o nosso espírito, está trazendo à nossa mente as revelações que eu preciso para que o novo Adão seja alimentado. Eu preciso alimentar o Abel dentro de mim, eu preciso alimentar o lobo bom dentro de mim, para que eu possa ser vitorioso. Nós temos duas criaturas opostas, oponentes dentro de nós. Eu tenho dentro de mim uma pessoa que ele é um guerreiro, é um assassino, é um bandido, é alguém que quer fazer o mal, que quer buscar o mal, que não quer nada com Deus, que quer ir para o inferno, que quer buscar o pecado, que quer só viver na esbórnia, sem dormir, sem comer, só fazendo coisas erradas, só no pecado, só no pecado, só pecado. Mas do outro lado eu tenho alguém que quer orar dentro de mim, que quer jejuar, que quer se entregar ao Senhor, que quer ficar ali morando dentro da igreja, que quer alguém agora que está morando dentro de mim, que quer buscar a presença do Senhor. Nós temos dentro de nós agora alguém que quer Deus. Isso é fantástico. Alguém dentro de nós quer Deus. De todas as maneiras, eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu sou Abel, quero ofertar meu sacrifício ao Senhor, eu quero ofertar ao Senhor, eu quero levar meu dízimo, a minha oferta, eu quero fazer um culto, eu quero estar na presença do Senhor, eu sou Abel, quero fazer um culto ao Senhor, quero levantar, pôr fogo no altar, e aquele fogo vai subir como cheiro suave, subindo fogo como cheiro suave. Agora perante o Senhor, Deus vai responder com fogo do alto, vai queimar o meu altar, vai entrar com fogo, vai entrar com a presença de Deus, e eu serei aceito pelo Senhor. Esses dois camaradas estão morando dentro da gente, está morando dentro da gente um camarada extremamente, horrivelmente pecador. Mas está morando dentro de nós também alguém extremamente santo, abençoado, que quer o Senhor. A questão é, quem é que eu alimento? A questão é, qual eu vou alimentar mais? Qual é aquele que nós vamos fazer com que seja mais abençoado? A quem eu alimento mais? A quem é que eu alimento mais é que vai sair vitorioso nessa história. Nós precisamos entender que a nossa tendência, ela é má desde o princípio. E Gênesis 8, 21 diz assim, a tendência do coração humano é má desde a infância. Nós precisamos entender que entre essa luta do bem e o mal dentro de nós, interna, esta dualidade, essas duas pessoas morando dentro de mim, eu preciso entender que essas duas pessoas morando dentro de mim sou eu. Sou eu. Sou eu que quero o pecado, mas sou eu que quero a santidade também. Então, existe uma tendência na qual pende mais para o pecado, para a maldade. A tendência do coração humano, conforme Gênesis 8, 21, ela é má desde a infância, desde Adão e Eva. A nossa tendência é terrena, maligna e perversa. Fazer o bem é como remar contra a corrente. E remar contra a corrente exige esforço. Nós precisamos entender de uma vez para todas que fazer o bem é anormal à nossa pessoa. É anormal a nossa identidade. Ser pecador e ir para o inferno é a nossa natureza que nós nascemos. Mas agora ser santo, buscar o Senhor e correr em direção ao céu, na verdade, é algo anormal ao nosso ser. É algo que nós estamos nos esforçando para que aconteça, que o Deus está trabalhando em nós.
esta obra de transformação é uma obra terrivelmente difícil, é uma obra de mudança de identidade. Desde que eu aceitei Jesus, todos nós entramos num outro nível de vida. Sabe? Desde que aceitamos Jesus, nós notamos que nós sabemos o que é viver na morte. Mas eu aceitei Jesus, mas eu aprendi o que é viver na morte, mas eu não sei o que é viver na vida. Eu sei o que é viver uma vida de pecados, mas ainda nós não aprendemos se portar perante a santidade. Eu sei bem quem é o velho Adão, mas este novo Adão dentro de mim, eu desconheço esta pessoa. Este novo Adão dentro de mim é um desconhecido, que eu preciso voltar e aprender de novo. Como é que nós nos tornamos bons ou maus? Quem é uma pessoa boa? Quem é uma pessoa má? Essa é uma velha discussão. A pessoa boa, ela faz coisas boas. A pessoa má, ela faz coisas más. Nós precisamos entender estes conceitos bíblicos. Como é que Deus julga? Deus julga não é pela aparência bonitinha, pelos cabelos loiros, pela voz bonita. Não é assim que Deus julga. Deus julga a gente de uma maneira diferenciada. As páginas da história e as páginas também da Bíblia estão repletas de relatos de ódio e de derramamento de sangue. Mas não é raro surgir da tragédia extraordinários atos de bondade e abnegação. Por que uma pessoa se torna um assassino frio e outra um humanitarista bondoso? Porque às vezes tendências animalescas afloram no comportamento humano. Porque existem pessoas que são verdadeiros bichos. Porque está alimentando o lobo mau, está alimentando Caim. Você está ouvindo mais o Caim dentro de você do que está ouvindo a parte boa. Tem um lado bom dentro de nós e tem um lado ruim. É igual aqueles desenhos do Pica-Pau, que ficava de um lado um demôniozinho falando a consciência do Pica-Pau e do outro lado ficava um anjinho falando a consciência. É mais ou menos isso mesmo. Essa ideia está enraizada em todo mundo. Nós temos dentro de nós uma consciência boa e uma consciência má, vamos dizer assim. Nós temos um lado bom e um lado ruim. Enquanto você quer fazer uma coisa boa, tem pensamentos aí aflorando para você fazer o mal. E a inveja está correndo solta, né? O meu irmão, ai meu Deus, o meu irmão está pregando mais do que eu. A minha irmã está cantando mais do que eu. O coral da outra igreja é melhor do que o coral da minha. Olha, a outra igreja, ele já tem um tapete no chão, a minha igreja ainda não tem. Nós não temos tapete. Meu Deus, Jesus, nós estamos aí há não sei quantos anos, ainda não temos tapete no chão. A outra igreja já tem. A outra igreja fez um templo e nós não fizemos nada ainda. Olha lá, eles estão batizando, sei lá, quantas pessoas por ano, a gente ainda não batizou ninguém. Vai correndo a inveja solta. A inveja do outro, a inveja do campo do outro. A Bíblia diz assim: a tendência do coração humano é má desde a infância, Gênesis 8. É por isso que as crianças pequenininhas, elas já têm tendência de fazer coisas erradas. Conforme diz Provérbios 22:15, desde o nascimento todos nós estamos propensos a fazer o que é errado. Está lá no Salmo 51, versículo 5 também. Fazer o bem é como remar contra a corrente, exige esforço, é remar contra a nossa natureza. Mas nós, apesar da nossa imperfeição, nós temos a consciência. Apesar de que nós somos seres imperfeitos ainda, nós temos a consciência que Deus nos legou a todos nós. Existe um senso inato do que é certo e do que é errado, que influencia a maioria de nós a agir dentro dos limites da decência humana.
Existe um certo e errado na qual nós devemos entender que eu tenho um limite, até que eu não posso passar. Eu tenho um limite. E se eu ultrapassar o limite da decência, aí já vou sofrer penalidades. Por esse motivo, até aqueles que sem nenhum treinamento moral podem ser conhecidos por sua bondade. Romanos 2, 14 e 15. Pessoas que nunca ouviram falar sobre viver uma vida moralmente abençoada. Nunca ouviram isso. Nem sabe o que é isso. Viver fazendo bem. Nunca ouviram. Ainda assim, a sua consciência faz com que ele tenha atos de bondade. Até o mais vil dos pecadores, ele ama alguém. O pior assassino, ele ama alguém. Nem que seja a sua mãe, e nem que seja o gatinho, mas o pior dos piores, a pior das piores. Ainda assim, ela ama alguém. Ela ama alguma coisa. Então, mesmo o pior de todos ainda tem alguma coisa boa dentro de si. Mas como dito antes, a nossa inclinação para o mal pode causar um conflito enorme dentro de nós. O que mais pode nos influenciar nessa luta entre o bem e o mal? O ambiente contaminado. Se nós vivemos num ambiente contaminado, o ambiente vai nos contaminar. Não vai ter jeito. De alguma maneira, toda ação, todo ato, bom ou mal, é precedido de um pensamento. Isso é interessantíssimo. Tudo que nós vamos fazer, uma coisa boa ou uma coisa má, tem um pensamento que pode ter ocorrido lá nas profundidades do nosso ser. Mas antes da pessoa praticar uma coisa boa, ela pensou em praticar uma coisa boa. Antes da pessoa praticar uma maldade, ela pensou em praticar a maldade. Mesmo que aquilo esteja escondido dentro de si, lá nas últimas gavetas da sua mente. Mas está lá. De alguma maneira a pessoa pensou. Mas graças a Deus, Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que, graças a Deus, a bondade pode ser aprendida. Isso é tremendo. Nós podemos aprender a sermos bons. Então nós precisamos entender, e a Bíblia fala muito sobre isso. Existe dentro de nós, e há toda uma base bíblica enorme. O velho homem, existe agora dentro de nós, este velho homem que foi crucificado, o velho homem foi crucificado dentro de nós, e a palavra de Deus fala, revesti-vos com o novo homem. Essa é o resumo da história, e essa é a ideia que o Senhor quer passar para nós. O velho homem, a velha natureza má, ela não tem conserto. A velha natureza má, conforme diz Efésios 4, 22 a 24, não tem conserto. O velho homem não tem conserto. Ele nunca vai se converter. Não existe outra solução ao velho homem, ou à natureza, o velho Caim dentro de nós, o velho Adão, a não ser crucificar, matar o velho homem. O velho homem precisa morrer para que nós sejamos abençoados. Conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 6. E ainda em 2 Coríntios 5, 14. Precisa morrer. O velho homem, o pecado dentro de nós precisa morrer. Não tem outra história. E nós vemos que existe uma solução. E a solução é revesti-vos com o novo homem. Se vista, põe uma nova roupa, uma nova vestimenta com o novo homem. Essa nova roupa espiritual se chama novo homem, conforme diz Efésios 4, 22 até o versículo 24. Perdão, irmãos. Efésios 4, 22 ao 24. Efésios 4, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Joga fora, tira ele fora, tira essa roupa do velho homem fora,
que se corrompe segundo as concupiscências, né? Concupiscência e iniquidade são palavras parecidas, são vontade de pecar, é a concretização do pecado. Vou ler de novo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovar no espírito da nossa mente. Nós temos a revelação, irmãos, às vezes nós precisamos entender isso. Nós temos a revelação do Senhor no nosso espírito, mas o meu espírito, conforme diz, ele ora bem. Quando fala pessoas que têm o dom de línguas, o meu espírito ora bem quando ora em línguas, mas a minha mente fica infrutífera. As revelações que o Senhor nos dá precisam chegar à nossa mente. Eu preciso entender de forma racional o que é que Deus está falando comigo. Então diz aqui, Efésios 4, 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Então quando fala que é para nós tirarmos o velho homem, a roupa do velho homem, renovar a nossa mente e nos vestir do novo homem, quem vai fazer isso sou eu. Eu tenho que alimentar agora o novo homem dentro de mim. Então é uma questão, acredito, entre o lobo bom e o lobo mau, de alimentação. Quem você está alimentando? Você está alimentando Caim dentro de você ou está alimentando o Abel? Quem você está alimentando? O Dr. Jekyll, que é o cientista, ou Hyde, que é o monstro? Quem é que você está alimentando? O pecador dentro de você ou o santo? Então tudo depende. A vitória que você vai ter, ou a derrota que nós podemos ter, ela depende de quem nós estamos alimentando. Temos dentro de nós uma dualidade enorme, temos um conflito enorme. Mora dentro de mim, mora dentro de você um Caim, e mora dentro de você e dentro de mim um Abel. Eu tenho o meu Caim e eu tenho o meu Abel também dentro de mim. Esta é uma reflexão. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe, fique na paz. Deus nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.